Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula sobre trabalho, ok? Hoje vamos falar sobre a parte gráfica de trabalho. Geralmente se utiliza a parte gráfica quando a gente fala isso aqui, ó, de uma força de intensidade variável, mas também podemos usar em uma força de intensidade constante? Sim. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, olha só. Tenho aqui uma força constante, tá vendo? Ó, a força não altera, o deslocamento vai se alterando, né? Mas a força sempre é o que? Constante. E esse gráfico aqui, ó, expressa para mim a relação entre a força e o deslocamento, ok? Essa reta aqui, ó. E a gente vê que é o que? Constante. Porque a força é constante. Tá, tudo bem. E o que é que eu posso tirar lá da primeira aula para me ajudar na compreensão do assunto de hoje? Essas duas equações. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno. E trabalho também é força vezes deslocamento. Quando nós utilizamos força vezes deslocamento, força e deslocamento possuem a mesma que? Direção. Então, quando a força e o deslocamento possuem a mesma direção, colocamos trabalho é igual a força vezes deslocamento, tá bom? Guarda isso aí. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Guarda isso aí. Então, vamos lá. Olha só. Se eu pedir para você calcular a área deste gráfico, o que é que você vai fazer? Primeiro, vai me perguntar, que gráfico? O gráfico formado, ó, entre essa reta, que expressa para mim a relação entre a força e o deslocamento, e o eixo do deslocamento. A figura que eu tenho aqui é um retângulo. Como é que eu sei que é um retângulo? Percebam que se eu disser que isso aqui vale zero, né, a origem, e a distância da origem até este ponto é maior do que da origem até a força, ok? Então, se eu tenho medidas diferentes aqui, eu não tenho um quadrado, vou ter um retângulo, né? Ó, este lado, esta base é menor do que esta minha altura, tá bom? Então já sabe que você tem um retângulo. Então se eu pedir para você calcular essa área, ó, calcula essa área aqui para mim. Você já sabe, é tranquilo, aqui é a área do retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. Então a área do retângulo é base vezes altura. Aí você vai colocar, quem é a minha base? Minha base é D menos 0, né? Que vai dar D. Quem é a minha altura? Qual é a minha altura? A minha altura é F menos 0, que vai dar F. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui em outra coisa. Eu posso alterar aqui esses fatores? Pode, né? A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Então pode dizer que a área deste retângulo, bota aqui, ó, A, R, T, para você ver que a área do retângulo é igual a F vezes D. Olhem para cá. Quem é F vezes D? O trabalho, não é? Então posso dizer que encontrando esta área de uma figura, né, expressa pelo gráfico que me dá a relação, ó, pela reta que me dá a relação entre a força e o deslocamento, eu vou encontrar o que se eu encontrar essa área? O trabalho. Então posso dizer que esta área, a área da figura, é numericamente igual ao trabalho da força, tá? É numericamente igual ao trabalho da força. Numericamente é só o número, tá? O valor que eu vou encontrar simboliza para mim o valor do trabalho realizado pela força. É o valor do trabalho realizado pela força. Não é que seja o trabalho, é só o valor do trabalho. Ok? Então vamos lá. Então é tranquilo, é só encontrar a área da figura, só encontrar a área da figura que você encontra também o trabalho, tá? Lembre-se, quando a força e o deslocamento possuem a mesma o quê? Direção, ok? A força sendo constante ou não. A força sendo constante ou não, tem que obedecer isso. A força e o deslocamento tem que possuir a mesma direção. Pronto. E esse trabalho vai dar sempre positivo? Vai dar sempre motor? Não. Se eu tiver a força, ó, a reta que expressa a relação da força
e do deslocamento abaixo do eixo do deslocamento, esse trabalho vai dar negativo. Ou seja, o trabalho vai ser resistente. Então quer dizer que se estiver acima, o trabalho é o quê? Motor. Se estiver abaixo, o trabalho é o quê? Resistente. Ok? Como falei para vocês, isso não acontece só em uma força constante. Isso ocorre também em uma força o quê? De intensidade variável. Ó, intensidade, módulo, tá? De intensidade variável. Olhem para cá. Ó, a minha intensidade, ela não está mais constante. Ó, ela está variando. Ó, a força, o valor da força, o módulo da força está aumentando, tá? Nesse caso, eu tenho uma força variável. Para encontrar o trabalho de uma força de intensidade variável, o que é que eu tenho que fazer? Também encontrar a área da figura. Então, encontrando a área desta figura aqui, ó. Esta figura aqui é o quê? Um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Então, encontrando a área do triângulo retângulo, eu também vou ter numericamente o meu quê? Trabalho da força, tá? Veja aqui, para você encontrar o trabalho de uma força, ok? Constante, não obrigatoriamente você tem que achar a área. Você pode encontrar simplesmente colocando força vezes que deslocamento, ou força vezes deslocamento vezes o cosseno. Mas quando for variável, aí vamos ter que utilizar, ó, a área, tá? Da figura para a gente encontrar o que? O trabalho. Vamos lá. Dá um exemplo aqui com números, né? Que fica mais fácil. Olha só. Eu tenho aqui a minha força, né? A minha força aqui, ó, nesse ponto. No ponto mais alto aqui vale 4, tá? O meu deslocamento vale 14. Como é que eu faço, então, para encontrar o trabalho desta relação força e deslocamento? Encontrar a área desse triângulo, ó. Vamos encontrar a área desse triângulo? Eu sei que a área do triângulo é igual a base vezes altura, dividido por 2. Então, esta área vai ser igual a 14 vezes 4, 56. 56 dividido por 2, 56 dividido por 2 é igual a 28, né? Como a área é numericamente igual ao trabalho, posso dizer então que esse trabalho vale 28 o quê? Joules. Ok? Tranquilo, né? Facinho. Agora, se eu tiver uma área, ó, o comportamento da relação da minha força com o deslocamento. Se eu tiver comportamentos diferentes, aqui ele está constante e depois ele se tornou variável. O que é que eu devo fazer? Somar a área total. Você vai ter que somar a área de todas as figuras que estão dentro desse comportamento. Então, ó, eu tenho aqui um retângulo, ó, eu tenho uma área 1 e tenho aqui um trapézio, eu tenho uma área 2. Então, qual vai ser minha área total? Minha área total vai ser a área 1 mais a área o quê? 2. Então, minha área total vai ser numericamente igual ao trabalho. Ok? É mais completo você dizer isso, que a área total é numericamente igual ao trabalho, tá? Porque aqui, ó, se você disser que somente a área é numericamente igual ao trabalho, aí você pode encontrar 2, 3, 4 figuras e ficar um pouco perdido, né? Quando a gente diz que a área total deste comportamento, a gente sabe que a gente vai ter que somar todas as áreas para poder encontrar numericamente quem? O trabalho, tá? Ah, uma coisa importante, olha só. Eu tenho aqui, ó, duas retas, né? A azul, que é de baixo, e a vermelha, que é de cima, tá? A azul, que é de baixo, e a vermelha, que é de cima. Essas duas aí expressam uma força, tá? Expressam a relação de uma força com deslocamento. Vou dizer que aqui, ó, essa relação é da força 1 e a de cima da força 2. Ok? Vou colocar a força 1 em azul para facilitar também aqui.
nossa observação. Aí eu pergunto a vocês, qual dessas duas aí tem um maior trabalho, tem um maior trabalho? É só você ver quem se aproxima mais, ó, do eixo da força. Aquele que se aproxima mais do eixo da força tem um maior trabalho. E isso quando temos, ó, o mesmo deslocamento, ok? Vou mostrar para vocês, ó, o trabalho da força 1. Vou fazer com a pilota azul justamente para facilitar a nossa observação. O trabalho da força 1 vai ser essa área aqui, ó. Essa área desse triângulo é composta pela base, que vale 12, e pela altura do triângulo, que vale 3. A gente sabe que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então vai ficar 3 vezes 2, 3 vezes 12, dividido por 2. 3 vezes 12 dividido por 2. Então o trabalho da força 1 vai ser igual a 36 dividido por 2. Isso dá igual a 18 joules. Ok? Agora vamos fazer o trabalho da força 2. O trabalho da força 2, ó, também temos um triângulo, ó. E é um triângulo que tem também a base valendo 12, a base valendo 12, ó, base vale 12, e a altura vale 4. Qual é que vai ser essa área? Base vezes altura dividido por 2, ou seja, 12 vezes 4 dividido por 2. Vamos ficar com 48 dividido por 2. O trabalho dessa força 2 vai ser igual a 24 o quê? Joules. 24 joules. Então, vejam, o trabalho da força 2 é maior do que o trabalho da força 1, por causa dessa inclinação mais próxima do eixo da força. Isso quando eu tiver a mesma distância, a força atuando na mesma distância, tá? Ela pode ser diferente, a força, mas a distância tem que ser a mesma. Então, bateu o olho, viu que a distância é a mesma, a força aplicada é em uma mesma distância, você olha para quem está mais próximo do eixo da força. Aquele que estiver mais próximo vai estar realizando um trabalho que maior, ok? Então vimos hoje trabalho, quando a gente aplica o trabalho em um gráfico, este gráfico tem uma força constante ou uma força variável, certo? Percebam que eu posso ter aqui um trabalho motor ou posso ter aqui um trabalho resistente. A mesma coisa ocorre aqui. Meu trabalho pode ser motor e meu trabalho pode ser resistente, observando da mesma forma que a gente observou, ó, quando a força é constante. Se nós tivermos o quê? Se nós tivermos um gráfico abaixo do eixo, se nós tivermos um gráfico que é o gráfico é a relação da força e do deslocamento abaixo do eixo do deslocamento, ok? Vamos fazer agora duas questões, depois a gente retorna. Vamos lá. No primeiro exercício ele diz: o gráfico abaixo representa a intensidade da força F horizontal que atua no corpo em função da intensidade do deslocamento X, também na horizontal. Qual o trabalho realizado pela força para deslocar o corpo nos 2 primeiros metros? Veja que a força e o deslocamento têm a mesma direção. Nesta primeira questão, temos um gráfico formado por dois eixos, né, da força e do deslocamento. E temos um gráfico, ó, temos um gráfico vermelho aqui, ó, teve uma reta vermelha, onde esta reta vermelha me dá a relação entre a força e o deslocamento. É informado também na questão que a força e o deslocamento são horizontais, ou seja, têm a mesma direção. Do nosso estudo, sabemos que sempre que temos a relação entre força e deslocamento e estes possuem a mesma direção, para resolver exercício desse tipo, encontrando um trabalho, basta a gente encontrar a área da figura. Ok? A área total desta figura aqui. E percebemos que a figura é um retângulo, né? Ele quer saber o trabalho nos primeiros 2 metros. Então, tenho minha base aqui, ó, que vale 2, né? 2 metros. Ok? E eu tenho aqui, ó, a minha altura, que vale 10. Né? Nesse caso, 10 newtons.
Para calcular esse trabalho, basta a gente encontrar, o trabalho da força vai ser qual? Basta a gente encontrar a área total. E esta área total que nós temos aqui é de uma única figura, né? Do retângulo. A área deste retângulo será base vezes altura. Desse jeito, deste modo, o trabalho da força será 2 vezes 10, né? A base vezes a altura. E concluímos que o trabalho da força será de 20 joules. Esse trabalho é motor ou é resistente? Trabalho motor, né? Porque ele deu positivo. Então, a gente tem mais uma conclusão, que o trabalho ele é motor neste nosso exercício. Ok? Vamos lá agora para o segundo exercício. No segundo exercício ele diz: o diagrama mostra as variações das intensidades das componentes tangenciais F1 e F2, que atuam sobre um corpo em movimento horizontal. Determine o trabalho. Item A, da força F1 nos primeiros 8 metros, item B, da força F2 nos primeiros 6 metros. Percebam que quando ele fala que atuam sobre um corpo em movimento horizontal, ele está informando que a força e o deslocamento têm a mesma direção. Então vamos lá para a segunda questão. Nessa segunda questão, ele quer que a gente encontre o trabalho da força 1 e o trabalho da força 2. O trabalho da força 1 é representado por este gráfico aqui, o trabalho da força 1 não. A relação entre a força 1 e o deslocamento é representado por esta reta aqui, ó, por este gráfico aqui, ó, qual a posição deste gráfico, tá? Ok? Então, quando a gente for encontrar o trabalho da força 1, a gente vai olhar para cá. E já o trabalho da força 2, a gente olha para esse amarelo aqui, ó. Certo? Vamos lá. Olhando para este gráfico que representa a relação da força 1 com o deslocamento, com o eixo de deslocamento, nós temos duas áreas, a área 1 e a área 2. E como já vimos anteriormente, quando eu quero calcular o trabalho, onde eu tenho essa relação entre a força e o deslocamento, eu calculo o gráfico entre essa relação. Então, vou calcular a área do gráfico entre essa relação. E eu tenho duas áreas, área 1 e área 2. Então, o trabalho da força 1 será a soma da área 1 mais a área 2. A área 1 é um retângulo com base 6 e altura 10. A base começa em 0 e vai até 6. E a altura começa em 0 e vai até 10. Essa é a minha altura desse retângulo. E eu sei que a área do retângulo é base vezes altura. Então, se eu pegar a base, que é 6, multiplicar vezes a altura, que é 10, terei a primeira área valendo 60. Já a segunda área é um trapézio. Sabemos que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aí alguns têm dificuldades em enxergar o trapézio dessa maneira aqui, ó. Aí o que é que a gente faz? A gente gira o trapézio. Vamos lá, girar o trapézio? Girando o trapézio, ficaremos com essa figura aqui, ó. Este lado menor é a base menor. Este lado maior, que é oposto à base menor, é a base maior. E aqui eu tenho a altura, ó, esta é a altura do meu trapézio, e não essa daqui, não essa daqui, ok? Então vamos lá. Quem é este lado menor? Essa distância, ó, de 0 a 10. Então, minha base menor vale 10. Quem é minha base maior? Aqui, ó, de 0 a 20. Então, vale 20. Base maior. Qual é a minha altura? A minha altura é este lado aqui, ó. Então, a minha altura vale 8 menos 6, dá igual a 8 menos 6. 8 menos 6 dá igual a 2. Pronto. Então aqui, ó, a minha altura vale 2. Ok, agora é só substituir aqui, ó. Chegamos e substituímos aqui, ó. Trabalho da força 1 vai ser igual a 60 mais base maior, né? A base maior, que vale 20, mais 10, que é a base menor, vezes a altura, que vale 2, dividido por 2.
ok? Vamos lá. Posso eliminar esse 2 com esse 2 aqui no numerador. Ficarei com quanto? Trabalho da força 1 vai ser igual a 60 mais 30. Trabalho da força 1 é igual a 90 joules. Ok, foi tranquilinho, né? Bem facinho. Agora vamos encontrar o trabalho da força 2. Na força 2, eu também tenho duas áreas, a área 1 e a área 2. As duas áreas são representadas por um triângulo retângulo. Sabemos que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Então vamos lá, quem é a base desse triângulo aqui? A base desse triângulo é esse lado aqui, ó. Vale menos 10. Qual é a minha altura? Minha altura é esse lado aqui, ó. Vale 4. Dividido por 2. E do segundo triângulo, que é minha base? Minha base é este lado, ó. Minha base também vale menos 10. E a minha altura é daqui para cá, 6 menos 4, vale 2. Então, vale 2, dividido por 2. Posso simplificar este 2 com este 2 e este 2 com esse 4. Ficarei que o trabalho da força 2 será igual a... Aqui ficarei com 2, né? Menos 20 com menos 10. Trabalho da força 2 será igual a menos 30 joules. Menos 30 joules. E qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão é que o trabalho da força 1 ele é motor e o trabalho da força 2 ele é resistente, já que ele deu negativo e aqui ele deu positivo. Perceba que o gráfico da relação entre a força tangencial 2 e o deslocamento está abaixo do deslocamento. Já o gráfico da relação entre a força tangencial 1 ou a força 1, né? Com o deslocamento está acima, por isso ele é motor. E aí, pessoal, tranquilo as questões, né? Essas questões serviram para a gente ver que a gente aplica isso que foi visto hoje quando nós temos a força e o deslocamento possuindo a mesma direção, tá? A força sendo constante ou não. E lembrando, se a força for constante, eu posso encontrar esse trabalho simplesmente utilizando força vezes deslocamento vezes cosseno ou força vezes o que? Deslocamento, certo? Quando eu tiver uma força e intensidade variável, não, eu tenho que utilizar esse mecanismo aqui, tá bom? Na próxima aula vamos ver trabalho da força-peso e trabalho da força elástica para a gente findar esse nosso assunto, trabalho. Valeu? Até lá!